Um homem é contratado para ser zelador de um hotel. Esse mesmo hotel é fechado durante o inverno devido à grande quantidade de neve e as ruas serem totalmente fechadas. Esse homem, um escritor em busca de inspiração, vai com sua família e vão passar lá por volta de 7 meses, totalmente isolados do resto do mundo. O que eles não imaginam é que o que vive lá, ou melhor, o que não vive lá, é mais forte do que a mente de qualquer um que aceita ser o zelador desse hotel. Com o passar do tempo, uma família aparentemente normal e um pai muito amoroso acaba se tornando o maior pesadelo daquela casa. O Iluminado, ou em seu título original, The Shining, é um livro escrito por Stephen King, originalmente sendo lançado em 1977. Alguns anos depois, teve o filme em 1980, dirigido pelo diretor Stanley Kubrick, e no lançamento, digamos que não foi tão elogiado pela crítica, e muito menos pelo Stephen King, que odiou o filme e disse que não tinha nada a ver com o livro que ele tinha escrito. Here's Johnny, which was his ad lib, and it became, part of the movie. So the images are striking, but to me that's surface, it's not substance. So I used to describe The Shining, the film, as something like a beautiful car that had no engine in it. O que fez com que o Stephen King, alguns anos depois, em 1997, 17 anos depois do lançamento do filme, tenha lançado a sua própria série, que ele diz ser mais fiel, e realmente, o próprio escritor estava participando da produção, a série ficou imensamente mais fiel ao livro. Porém, você já ouviu falar dessa série? Provavelmente não. Então já sabemos que não deu tão certo assim. Com o passar dos anos e as coisas se consolidando, o primeiro filme, a primeira obra audiovisual sobre O Iluminado, The Shining, foi tomando grandes proporções e já virou um clássico que todo mundo conhece, que é a versão de Stanley Kubrick. Ele que lançou lá o filme, que tinha um roteiro que o Stephen King tinha escrito pra ele seguir, ele não gostou muito e resolveu não fazer quase nada, bem diferente. E eu vou trazer minha opinião sincera sobre o que eu achei da série. Eu assisti 4 horas e meia dessa série. Então, se quiser adiantando, pode deixar um like e compartilhando aí com a galera, porque foi punk, foi difícil. Nós somos apresentados a família, o pai, Jack Torrance, a mãe, Wendy, e temos o filho, o Danny. O pai, ele tem um histórico, na verdade, bem ruim. O pai, ele tem problema com álcool. Em uma dessas vezes, ele chegou em casa e ele viu que o filho dele, o Danny, tinha mexido nos papéis da escola, bagunçou tudo, toda a mesa dele, e ele chegou muito alterado, exaltado, e puxou o filho. E quando ele puxou, ele acabou deslocando o braço dele. Ele vai pro hospital e tudo mais. Eles estão conversando certo dia. A Wendy fala assim: se você fizer isso de novo, eu vou embora. Eu vou pegar o Danny e a gente vai embora, e você nunca mais vai ver a gente. Não lembro se ela chega a falar isso, talvez eu esteja inventando. Mas ela vai levar o Danny, se isso acontecer de novo, e ele promete que não vai mais triscar no álcool, e ele realmente faz isso. Ele vai pro Alcoólicos Anônimos, tendo já um pouquinho desse passado, que eu já contextualizei vocês. Vamos começar de fato na ordem cronológica das coisas e pelo começo da série. A primeira cena que a gente é apresentado é o Torrance, e ele é apresentado a uma espécie de caldeira. É uma caldeira, é a caldeira do hotel. Um homem que ele parece também ser um tipo de zelador que fica lá, e ele diz assim, que a caldeira tem a válvula de segurança quebrada. A anos está quebrada. Ele fala pro Torrance, né, que ele vai ter que despressurizar manualmente, porque senão, se ele não fizer isso, tem grandes chances de tudo aquilo explodir. Simples assim. Se ele esquecer, né? E é uma informação muito importante, vocês precisam guardar isso daí. Esse mesmo homem, assim, só pra encorajar, só pra situar eles, assim, como é que é o local, ele fala que teve um certo dia, um certo tempo atrás, uma mulher chegou lá. Ela era esposa de um empresário e foi se hospedar com o seu companheiro. Porém, o seu companheiro não era o seu marido. O seu companheiro era um jovem
Ele era um moço. Ela gostava de um mucilão. E lá, eles se hospedaram, mas pouco tempo depois, ele decidiu ir embora. E ele foi embora e deixou ela lá. Bem, basicamente, ela pega uma gilete. E ela pega a gilete e passa no pulso dela, na banheira, e se desvive lá na banheira, num banhinho bem quentinho. O quarto em que ela estava, ele não diz, mas aparece lá o númerozinho, né, do quarto lá na chave, é o 217. E eu acho essa cena, tipo, meio jogada. Tem muita coisa nessa série que é, tipo, só jogada. Tipo, cara, isso tá no livro e eu quero colocar na série, então pá, vai, toma. Foi feito algo mais pros fãs, eu acredito que foi só pra ser pros fãs, porque os fãs do livro amam a série, o seriado. E logo em seguida, de uma forma também meio do nada, esse mesmo zelador que tá apresentando o hotel pro Torrance, ele diz que o último zelador, ele acabou também se desvivendo nesse meio tempo aí, não conseguiu sustentar, muito por conta do isolamento social e que mexeu com a cabeça dele. Mas ele diz, não se preocupa, porque você vai estar com tua família, teu filho, né, e tua esposa, então tem o que se preocupar. Também somos apresentados ao Danny, que é o filho, né, que ele tem, digamos assim, os superpoderes, que aqui na série é bem mais explorado. Ele parece ser um super-herói, na verdade. Tá bom. Danny? Sim. O seu pai conseguiu um emprego? Aham. Ele e o homem com quem ele falou não gostaram um do outro, mas ele conseguiu. Tem certeza? Aham. E eu fiquei estranhando muito ela perguntar pra ele se o pai tinha conseguido emprego. A gente sabe, pra quem viu o Iluminado filme, que o filho já sabia também que ele tinha conseguido emprego. A mãe não perguntava. Tipo, aqui, sabe que ele tem esses conhecimentos, tem esses poderes. Tempo depois, o Danny tá brincando na parte lá da frente da casa deles. E uma voz começa a falar com ele. E é o Tony. E pra quem não sabe, Tony é um menino que conversa com o Danny, que fala coisas pra ele, fala não faz isso, não faz aquilo lá. E o Danny conversa com esse menino, que no filme é uma forma menos bizarra que é aqui. No filme, quando o Tony vai falar, ele meio que usa a boca do Danny, sabe? Então fica esse negócio meio sobrenatural, você não entende quem é o Tony, você não sabe direito quem é. Tony, por que você não quer ir para o hotel? Eu não sei. Você sabe sim. Agora anda, me conta, vai. Eu não quero. Mas aqui a gente até vê. É como se fosse um fantasminha que fica voando. bem engraçado. Ele fala pro Danny que, tipo assim, não vai pra esse hotel, vai acontecer muita coisa ruim. E aí ele mostra o que vai acontecer. É muito engraçado as caras e bocas dessa criança. Durante toda essa série, durante as 4 horas e meia, essa criança fica com uma boca de pato que me irritou. Bem, depois disso, a gente já vê eles no carro indo em direção ao hotel. Estão conversando, bem diferente do filme, que é muito mais seco. O pai conversa, ele brinca, eles têm, né, essa troca muito legal. Logo quando eles chegam no hotel, eles veem vários animais. Tipo assim, é como se fosse um zoológico de animais feitos em arbustos. Eles são apresentados, né, tanto ao cozinheiro, que eu não vou lembrar o nome dele, eu esqueci de colocar o nome dele aqui no roteiro, então provavelmente durante todo o vídeo eu vou chamar ele só de cozinheiro, mas em algum momento eu coloco o nome dele aí na tela, pra vocês saberem. Esse mesmo cozinheiro começa a conversar em pensamento com o Danny, e aí depois de um tempo o cozinheiro leva ele lá pra fora, e aí ele explica pro Danny que esse negócio que ele tem de conseguir, né, conversar por telepatia, é algo que até mesmo a avó dele tinha, no caso a avó desse cozinheiro, e eles conversavam por horas, sem ao menos abrir a boca. E aí ele explica pra ele que a avó dele chamava isso de iluminado, que é um dom que algumas pessoas têm. O cozinheiro dá alguns conselhos pra ele, e diz que se alguma coisa acontecer no hotel, é pra ele pensar muito forte no cozinheiro, pela telepatia, ele ia escutar e ia até ele. No inverno, quando o inverno atingir no seu máximo, não vai ter linha telefônica, não vai ter nada. Vai tudo ficar, assim, incomunicável. Não vai ter como conversar. Vai ser impossível conversar. A única forma que eles vão poder se comunicar é através de um rádio. Através de um radinho que tem aí. E assistindo até esse primeiro momento, a gente ainda tá ainda no primeiro episódio, eu sinto que a série puxa muito pra um sitcom. Se tratar dos anos 90, finalzinho dos anos 90. E além de ter sido pra TV
que acaba pegando um pouco desse estilo de como se fosse uma sitcom mesmo. E aqui a gente vê um decorrer muito mais lento da loucura que o pai vai chegando. Então esse primeiro episódio, ele mostra essa família, essa convivência que a família tem. Mas depois de um tempo, a série parece que deu uma preguiçada. O começo ficou bom, e aí depois o meio vai ficando mais ou menos e o final vai piorando tudo. E a gente vê que a mãe realmente acredita muito no filho, acredita muito no que ele tá falando. Na série, meio que eles têm uma certeza de que o filho tem alguma coisa e acredita no que ele fala sobre coisas sobrenaturais. A mãe pergunta: você viu alguma coisa? Você percebeu alguma coisa? Em certo dia, o Torrance já tá ficando assim, meio maluco das ideias já. Ele escuta o pai dele na rádio. O pai dele tá morto já. O pai dele falecido há alguns anos, já vários anos. E ele escuta o pai dele falando na rádio. Ele diz assim: a tua família estão só te atrapalhando. Você precisa matar eles. Ele diz assim. O pai já tá meio beleléu das ideias já. E ele já fica tipo assim, meio mexido com aquilo. E ele já fica estressado. Ele surta e começa a quebrar aquele radinho. Bate e quebra e destrói o único rádio que eles têm. Lembra que eu falei que não tem mais nenhum meio de comunicação? Só aquele radinho? Pois é, ele destrói o rádio. Bem no meio disso tudo, o Danny, ele também meio que influenciado pelo hotel, que é, aqui na série pelo menos, é meio que vivo. O hotel parece que ele é meio vivo, então parece que as coisas são muito animadas, assim, sabe? Bem, mas aí o Tony consegue pegar essa chave lá daquele quarto 217, lembra lá? E ele pega essa chave e consegue abrir o quarto. E lá ele encontra aquela mulher. Aí ela avança pra cima do Danny e tem uma cena, tipo assim, nesse momento agora, que o Danny sai do quarto e aí ele fica tipo assim, ufa, eu consegui fugir. E aí aparece a mão dessa mulher e puxa ele, e eu tomei um susto. A Wendy e o Danny, eles querem ir embora. A Wendy principalmente quer mais do que tudo sair de lá, porque aquilo tá afetando a cabeça deles. E o pai surta. E aí tem a cena dos animais de arbustos. O Danny tá brincando lá num outro dia. Ele tá brincando com a neve. Eu acho que essa é a cena mais assustadora de toda a história. E aí o pai finalmente surta de vez e começa a atacar todo mundo. E ele vai atrás, né, da Wendy. Aí quando ela ataca a garrafa na cabeça dele, ele desmaia, ele cai no chão. E aí ela leva ele pra um freezer que tem, né, as comidas e tudo mais. E deixa ele guardado lá, esconde ele lá. E aí através da telecinese do Danny, ele chama o cozinheiro. Ele pede pra vir ajudar, que o pai dele que tá louco. E aí, em certo momento, o Tony tinha desaparecido, ele não tinha mais vindo falar com o Danny. E aí, nesse momento agora, ele volta a falar com o Danny, ele aparece lá. E aí ele fala assim: a caldeira, o seu pai esqueceu de soltar o arzinho quente. Então o que vai acontecer? Vai tudo explodir. Vai por um minuto, ele retoma a consciência e pede desculpa pro filho e fala que é pra ele fugir, porque aquilo é muito forte, que ele pode acabar atacando o filho. E depois disso ele volta também, a cabeça dele não é forte o suficiente pra suportar, né, a influência desse hotel. E aí o Danny fala pra ele que ele esqueceu de despressurizar a máquina. Mas aí quando o pai chega lá na máquina, ele meio que volta a consciência e decide não despressurizar a máquina. Então ele decide que vai deixar tudo explodir mesmo, porque ele quer que tudo aquilo acaba. O filho ainda consegue tipo, mentalmente se comunicar com o pai e se despedir dele.
todo o hotel explode, tudo explode. Pega fogo lá no hotel, mas também pega fogo nos animais de arbusto que estão lá fora. Então meio que é como se fosse tudo parte de uma mente coletiva e tudo começa a pegar fogo e explodir. 10 anos se passam e o Danny tá se formando. Quando a gente vê ele, quando ele aparece na cena, a gente vê que na verdade ele era o Tony. Aquele fantasminha que ficava conversando com o Danny, na verdade era o Danny mais velho. E aí nós temos algumas teorias. Pode ser que através da mente dele ele conseguia conversar com ele do passado para guiar ele, ou o Danny morreu pouco tempo depois de ter se formado e aí ele tá tentando falar com o Danny do passado para tentar reverter tudo. Não sabemos qual é a verdadeira. Não sei se o Stephen King explicou um pouquinho do porquê, né? Mas aí tem essas teorias aí. A ressalva que deram pra ele poder conseguir os direitos de contar essa história no audiovisual de novo, pra ele poder fazer essa série, foi que ele parasse de falar mal, parasse de reclamar do filme. Se ele reclamasse do filme, ele não teria os direitos pra fazer a série. Então ele teve que parar de falar mal do filme, parar de reclamar de como tinha ficado o filme pra poder fazer a série dele. Aí o pessoal tava enjoado dele reclamando, tava cansado. Cala a boca que a gente dá essa série pra ti. Apesar de não ser tão falada, não ser tão comentada, a série foi bem premiada, foi bem elogiada. Claro, por conta de ser bem mais fiel ao livro, ganhou vários prêmios. Muita gente diz que ela envelheceu mal, outras pessoas falam que ela envelheceu bem até. Mas na minha sincera opinião, eu acho que poderia ter sido muita coisa cortada. Eu acho que aquele segundo episódio poderia sumir, ter feito só 2 episódios, porque a minissérie são 3 episódios de cada um, 1h30, e ter feito 2 episódios, ou um filme mesmo, uma longa-metragem. Seria muito melhor do que ter feito aquilo que acabou ficando um pouco cansativo. Eu entendi a proposta, foi legal o desenvolver, pelo menos no primeiro episódio, foi muito bacana a forma como foi desenvolvendo a história, mas a partir do segundo episódio eles só quiseram colocar muitos detalhes do livro e meio que acabou cansando demais, porque se eu quisesse ver tudo que tinha no livro, eu li o livro e não via nenhum conteúdo audiovisual. Mas enfim, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha conseguido ver as diferenças da série e do filme, que você tenha gostado das curiosidades que eu trouxe aqui também. E eu espero voltar mais vezes aqui para trazer, quem sabe, outros filmes derivados de histórias do Stephen King. Deixem nos comentários se tem algum filme que vocês querem que eu fale aqui. É isso, muito obrigado. Não esquece de comentar, deixar um curtir e compartilhar aí. E é isso, tchau!